Shalom, Adonai, Lehem, que a paz esteja com todos vocês. Aqui é o professor André, mestre e doutor em teologia pelo Instituto de Teologia Logos, e hoje nós vamos falar a respeito das lições bíblicas, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É a revista do terceiro trimestre de 2023, julho, agosto e setembro. Ela foi editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e tem como comentarista o pastor Douglas Batista. A lição de número 8 será ministrada presencialmente nas igrejas evangélicas Assembleias de Deus, preferencialmente no domingo de manhã, no dia 20 de agosto de 2023. E o título dessa aula é Transgênero. Que transrealidade é essa? O sumário, que são as 13 lições correspondentes aos 13 domingos, nós dividimos em 3 blocos. O primeiro bloco, da lição de número 1 até a 5ª lição, a leitura bíblica em classe está baseada em textos do Novo Testamento, por isso estamos trabalhando com o Textus Receptus, que é a versão em grego. A lição de número 6 até a lição de número 8, que é a atual, a número 8, a leitura bíblica em classe está lá no Antigo Testamento, por isso nós estamos utilizando a Bíblia hebraica. A sua primeira tradução para o grego é a Septuaginta e também a Vulgata Latina, que é a sua versão em latim. E a lição de número 9 até a lição de número 13, novamente a leitura bíblica em classe está no grego, por isso estamos estudando no original grego. Então estamos finalizando a segunda etapa, a última aula, que fala do Antigo Testamento. Uma primeira tradução, uma tradução livre, de transgênero. Que transrealidade é essa? Colocamos no tradutor, encontramos a palavra transexual. Ti einai, auto hiperpragmaticonta. Então, pragma sendo a realidade, hiperpragma, o que está além, sobre a realidade. Mas vamos ver aqui essa primeira palavra, que é o transexual. Eu fui no léxico grego do Novo Testamento e não encontrei correspondente nem para a palavra trans e nem para a palavra sexual. Mas eu encontrei no dicionário latino-português de Ernesto Faria. Eu tenho a versão impressa de 1962. E lá diz o seguinte: trans, além de, para o outro lado de, do outro lado de, por sobre, como prevérbio, além de significar, além de, pode ainda ter o sentido de um lado para outro, inteiramente. Então é algo que está fora, é algo que está além. E a palavra sexus, no latim, só tem um significado bem curto, que é sexo. Então, para ampliar um pouco a segunda parte dessa palavra, nós fomos no dicionário, mini dicionário escolar da língua portuguesa, da Michaelis, publicada pela editora Melhoramento, e lá fala que sexo, zoologia, conjunto de caracteres segundo os quais um ser vivo é classificado como macho ou fêmea, conjunto de pessoas
com a mesma organização anatômica e fisiológica no que se refere à geração. Os órgãos sexuais. Botânica. Estrutura das plantas que as diferencia em masculinas e femininas. Daí nós vamos em sexologia, ramo da ciência que trata do sexo e das relações sexuais, especialmente entre os seres humanos. É isso que fala a palavra sexo ou sexual na língua portuguesa, conjunto de características que classificam os seres em masculino e feminino. Então, o trans é aquilo que vai além do que é masculino e além daquilo que é feminino. Nós já falamos sobre isso, estamos estudando o original hebraico, que foi concluído no ano 400 a.C., a sua tradução concluída no ano 1 a.C. foi a Septuaginta, o Antigo Testamento em grego, e a partir disso, o Novo Testamento foi escrito no primeiro século, do início até o final do século I, Novo Testamento original em grego. Acreditamos que o Sefer Matityahu, que é o livro de Mateus, ele tem uma versão em hebraico, e a tradução mais conhecida do Antigo e do Novo Testamento, tanto o Antigo Testamento hebraico quanto o Novo Testamento grego, foi a Vulgata, que nós temos também a versão impressa, concluída cerca do ano 405 a.C. A lição de hoje, ela vai falar do transgênero, ou do transsexo, aquilo que está além do masculino e do feminino. Mas como o nosso foco é a leitura bíblica em classe, nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 2. Nós temos um versículo inaugural, que é o versículo 7, e 5 versículos sequenciais, que é do 18 até o 25. Vamos fazer a leitura do comentário do que diz uma das Bíblias que nós temos aqui impressa também, que é a Bíblia Sagrada, edição pastoral. Ela é da editora Paulus. Ela é uma Bíblia católica. Ela tem tradução, por exemplo, de Tobias, de 1ª e 2ª Macabeus. Essa versão aqui da editora Paulus é uma Bíblia católica. Ela é bem explicativa no seu início do livro de Gênesis. Eu quero trazer aqui. Gostei muito desse comentário, portanto, ele entra no nosso estudo. Gênesis, origem da vida e da história. Introdução. Gênesis significa nascimento, origem. No livro, podemos distinguir duas partes. Primeira, origem do mundo e da humanidade. E a segunda, origem do povo de Deus, a partir do capítulo 12. Vamos concentrar aqui no capítulo 1 de Gênesis. Os 2 primeiros capítulos narram a criação do mundo e do homem por Deus. São 2 composições que procuram mostrar o lugar e a importância do homem e da mulher dentro do projeto de Deus. Eles são o ponto mais alto
Gênesis 1:1 a 2:4, parte A. E o centro de toda a criação, Gênesis 2:4, parte B, até versículo 25. Feitos à imagem e semelhança de Deus, possuem o dom da criatividade, da palavra e da liberdade. Os capítulos 3, versículo 11, até o capítulo 11, mostram a história dos homens dominada pelo mal e, ao mesmo tempo, amparada pela graça. Não se submetendo a Deus, o homem rompe a relação consigo mesmo, com o irmão, com a natureza e com a comunidade, induzindo ou reduzindo a história ao caos, dilúvio, e a sociedade a uma confusão, Babel. Do 2, versículo 4 até o versículo 25, a primeira narrativa da criação, conforme capítulo 1, versículo 1 até capítulo 2, versículo 4, apresenta as águas disformes como caos, desordem e ausência de vida. A segunda narrativa, elaborada no tempo do rei Salomão, século X a.C., se originou entre nômades que viviam no deserto. Para eles, terra seca é ausência de vida. Por isso, imaginam como início da criação a chuva e a possibilidade de o homem encontrar água. A grande bênção inicial é, portanto, a água, que está lá no versículo 4b até o versículo 7, que fala dos 4 rios. Vamos pular essa parte na leitura bíblica em classe. Os versículos 8 a 17, ele pulou. Do 4 ao 6, nós temos as águas que banham a Mesopotâmia. A Babilônia está na Mesopotâmia, ou seja, ela é banhada pelos 4 rios, o Tigre, o Pison, o Eufrates e o Gion. Essa fonte de água tem ali o barro, e no versículo 7 fala que do barro, do pó da terra, Deus fez o homem. No versículo 8, ele começa a falar da criação do jardim do Éden, e fala que Deus colocou o homem ali para trabalhar e para guardar. Narram a história do Éden, do 8 ao 17, um paraíso na terra, para onde confluem os maiores rios do mundo, então conhecidos, e onde as árvores e frutos são abundantes. Deus criou a terra para que o homem usufrua dela e possua vida plena, árvore da vida. A condição única é o homem se subordinar a Deus, obedecer ao seu projeto de vida e fraternidade, e não querer decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal. Comer o fruto da árvore do bem e do mal, a fim de não ser causa a espécie alguma opressão e morte. Os versículos 18 a 25, que fazem parte da nossa leitura bíblica, salientam 2 coisas. Primeiro, que o homem tem domínio sobre a criação, dando nome aos animais, e por isso participa do poder criativo de Deus. Segundo, que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para mandar nele, nem foi tirada dos pés dele para ser sua escrava, mas foi tirada do lado para ser sua companheira. Então, quando falamos aqui do transgênero ou da transexualidade, o foco na leitura bíblica em classe será o projeto de Deus
na criação do homem e da mulher. Diz assim o versículo 7. Vaitzere Adonai Elohim et Ha'adam afar min ha'adamah. Vaipar be'apaiv nishamat Chaim. Vayehi Ha'adam le nefesh hayah. Enquanto nós vemos no capítulo 1 do livro de Gênesis, Vaiomer Adonai Elohim, e disse o Senhor Deus, 10 vezes. Nós podemos encontrar isso no capítulo 1, versículo 3. Deus disse que exista a luz. Versículo 8. Deus disse que exista o firmamento. Versículo 9. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu. Versículo 14. Deus disse que existam luzeiros no firmamento do céu. Versículo 20. Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos. 24. Deus disse que a terra produza seres vivos. Versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Versículo 28. E Deus disse, vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzam semente e estão sobre toda a terra, e todas as árvores do céu. Então nós temos aqui todas essas passagens no capítulo 1, Deus dizendo. No capítulo 2, nós vemos Deus fazendo. É como se a narrativa bíblica voltasse lá para o 6º dia da criação. O que aconteceu no 6º dia da criação, de acordo com o 1º capítulo de Gênesis. Termina o versículo 23. Houve uma tarde e uma manhã, foi o 5º dia. E agora começa. No 6º dia. Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez as feras da terra, cada uma conforme sua espécie, os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie, e os répteis do solo, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. E os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse, vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dão semente. Tudo isso será alimento para vocês. E para todas as feras, para todas as aves do céu, e para todos os seres que rastejam sobre a terra, e nos quais a respiração de vida eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Tov Meod. Houve uma tarde e uma manhã, foi o 6º dia. Então, esse trecho de Gênesis 1, ele volta
com mais detalhes no capítulo 2. E no versículo 7, nós temos aí esse versículo, dividimos ele em 3 partes, todos eles começando com Vav. E o Vav significa e, é uma conjunção. E aqui nós não vemos Deus dizendo, aqui nós vemos Deus fazendo. Vaitzere, Adonai Elohim, et Hadam, e Deus fez o homem. Hadam, ele pode ser o anagrama de várias palavras. Por exemplo, dam. Dam é sangue, e o sangue é vermelho. Edom, vermelho. Adam, barro. Ha-Adamá, humanidade. Tudo isso pode também significar homem e acabou sendo o nome, como nós temos hoje, do primeiro homem, Adão. Então ele não se chamou Adão, ele era Adão, ele era barro, ele era vermelho, ele era sangue, ele era terra. Tudo isso está dentro dessa palavra. Afar. Afar é pó. Então o homem não foi feito da terra, ele foi feito do pó da terra. Min, da Ha'adamá, da terra. O homem foi feito do pó da terra. E Hadamá acabou sendo tanto terra quanto humanidade. Vaipar, Bea Paiv, Nishemat Haim. Neshemar é a alma do homem. Neshemar. E Haim é vida. Nós vemos lá embaixo, Haim, Hayah, vida e vida. Só que lá embaixo tem uma palavra chamada Nefesh, que é o mesmo que espírito ou alma. Nishemat, sopro. O Nishemat está mais dentro de sopro e o Nefesh está mais dentro de alma. Então vai para Beapaiv, Nishemat, Haim. Então soprou sobre ele o espírito de vida. Vaiehi, e surgiu e fez Hadam, o homem, o Adão. Lenefesh, alma. Hayah, vivente, vida. Quando nós vemos no grego, kai, eplasen. O que é eplasen? Eplasen vem de plástico, vem de plasma, que é criatura. Ele criou. Quem criou? Hotheos. Kai, eplasen, hotheos, ton, rantropon, kun, rapó, tes, ges. Kai, enefisesen, reisto, prosopon, hautu, pnoen, zoes. Kai, egeneto, ho anthropos, reis, psiche, zosan. Então aqui, Kai eplasen, e formou, e fabricou, hotheos, Deus, ton anthropon, o homem, kun rapó tesges, tirado da terra. Kai enefisesen, reisto prosopon, e fez diante conforme a sua face. Hautu, a face dele, o rosto dele. Pnoen, zoes, com vida, e soprou sobre a face dele a vida. Kai egeneto, e fez, hoanthropos, e fez o homem, reis, em psiche, ou transformou o homem em psiche, mente, pensamento, alma, zosan, que vem de zoes, soprou sobre ele pnoen, que vem de pneuma, que é o sopro, zoes, sobre sua face,
soprou sobre sua face o sopro de vida e transformou o homem em alma com vida, em ser vivente. Na Vulgata, formavit igitur dominus Deus, hominem de limo terre. Então, do limo da terra. Et inspiravit, e inspirou, e soprou. Infatiem eius, e soprou sobre sua face. Spiraculum vitae, o espírito, pequeno espírito. Inclusive está aqui no diminutivo. Spiraculum vitae, soprou sobre ele um pouco de espírito. Et factus est homo, e fez ele homem. Em animam viventem, em alma vivente. Formavit igitur dominus Deus hominem de limo terre, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem. Um comentário bastante interessante é do Jimmy Swaggart, na Bíblia de Estudo do Expositor. Vamos trabalhar com a versão impressa também, porque há alguns erros de tradução na versão em PDF, conforme está disponível na internet. Gênesis 2:7. Formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra. Proclama o corpo físico feito de argila. E soprou em suas narinas o sopro da vida. Comentário. O sopro da vida, que vem de Deus, pertence à alma e ao espírito do homem. O primeiro homem, Adão, foi criado quando Deus soprou a alma e o espírito no homem, e veio logo e automaticamente a concepção. E o homem foi feito alma vivente. O homem possui uma alma e um espírito, e ambos residem no corpo físico. A alma tem ligação direta com o corpo, que é chamado na lição também de invólucro. O espírito com Deus e o corpo físico com o mundo. Então, a alma tem ligação direta com o corpo, o espírito com Deus e o corpo físico com o mundo. Novamente o Vav. Vaiomer, Adonai Elohim, o nome de Deus está sempre escrito em vermelho. Vaiomer Adonai Elohim Lo Tov Hayot Hadam Levadó Eser Lo Ezer Kenegedó. E disse Deus, Lo Tov, não bom, não é bom. Hayot vem de Hayá, viver, não é bom viver. Adam, o homem, levadó, sozinho. Não é bom que o homem viva só. Eser, lo. Eser vem de assar, fazer. Deus é o único que pode fazer conforme o bará, ou seja, fazer a partir do nada, ou assar, fazer a partir de algo. Então, quando ele faz a mulher, ele faz ela a partir de algo. Então, é assar. E aqui, eser lo. Ezer. Ezer é o mesmo que ajuda. Quando Samuel coloca a pedra, ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor, 1 Samuel 7:12, pedra é Even, e ajuda é Ezer. Ele chamou o nome daquela pedra de ajuda, por isso ficou Ebenezer. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é com esse mesmo significado de ajuda que a mulher foi criada, para ajudar diante Kenegedó, para ajudar diante do homem. Vaiomer Adonai Elohim Lo Tov Hayot Hadam Levadó
Esse lo ezer kenegedo. Na Septuaginta, kai heipen kyrios hoteos hu kalon renai ton anthropon monon poiesomen auto boeton kat autu kaiepen evio, ou disse, né? E disse kai eipen Kyrios, o Senhor Deus. Hu kalon, não é bom. Enai, que seja. Ton anthropon monon, que seja quem? O homem. Mono é um. Sozinho, monossílaba, uma só sílaba. Monogamia, um só casamento, uma só esposa, um só marido. Monon. Poiesomen, de poiesis, criar, fazer. Auto, vamos fazer para ele boeton, alguém que ajude. Kat auton, alguém que ajude ele. E na Vulgata, dixit quoque dominus Deus, non est bonum esse hominem solum, faciamus ei adiutorium similem sui. Dixit quoque, então disse, Dominus Deus, o Senhor Deus, non est bonum, não é bom, esse hominem, que o homem esteja solum, carreira solo, sozinho. Faciamos ou faciamos, façamos, ei, para ele, adiutorium, alguém que o ajude, similem, sui, esteja diante dele, parecido com ele. Comentário da Bíblia do Expositor. E aqui nós podemos falar que Jimmy Swaggart, ele divide toda a nossa leitura bíblica em classe em 5 partes. Primeira, a provisão de Deus para o homem, que é a criação da mulher. Segundo, Adão e o reino animal, a partir do 19. Terceiro, a criação da mulher, o terceiro. Quarto, a primeira união matrimonial, a partir do 23. E, por fim, o estado da inocência, lá no versículo 25. O que ele fala sobre o versículo 18? Não quer dizer que a ideia de uma companheira para Adão se apresentou de repente para o Senhor. Deus nunca teve a intenção de que o homem estivesse só. Não se trata de inferir que a criação da mulher foi uma ideia de último momento. Não, os planos de Deus nunca são incompletos. Versículo 19. Todos eles começando novamente com Vav. E fez Deus isso, fez Deus aquilo, fez Deus aquilo outro. Deus sempre fazendo no capítulo 2. Vai ser Adonai Elohim min ha'adamah kal hayat hasader ve'et kal of ha'shamaim. Vai haver el ha'adamah lireot ma ikera lo vekol asher ikera lo ha'adam nefesh haya hu shemo. Primeiro Vav. Vai ser Adonai Elohim min ha'adamah. E como Deus fez todos os animais da terra, ou os animais do campo, vai ser e fez Adonai Elohim, o Senhor Deus, min ha'adamah,
todos da terra, Kal, todos, Hayat, os seres com vida, Hasader, do campo, Veet, Kal, Of, Hashamayim, Veet, e os, Kal, o Kol, todos, Of, as aves, Hashamayim, dos céus, e também todas as aves dos céus, Vayaver el Hadamah, e trouxe para o homem, Lireot, para ver, Reot, vem de Roer, que é ver, e trouxe para Adão, para ver, Ma, que é o dia mesmo como Mi, como, e Querá, chamaria ele. E trouxe para Adão, para ver como chamaria eles. E Querá também é o nome do terceiro livro da Bíblia, que quando Deus chama Moisés para ensinar como deveria ser o culto sob a administração dos levitas, por isso o nome do livro nós conhecemos como Levíticos, na verdade é Vá e Querá, e chamou Moisés. Então Deus chama Moisés, ou Moshe, para ensiná-lo como deve ser feita a adoração para Hashem, adoração para Deus. Então, do mesmo jeito, Deus traz os animais para Adão para ver como ele chamaria cada um deles. E Querá lo, chamaria eles. Vekol asher e Querá lo, e todos que chamou Hadam, e todos os que Adão chamou, Nefesh Hayá, alma vivente, os seres com vida, Hu Shemó, foi o seu nome. Shem é nome. Então, tudo aquilo que o homem chamou, todos os seres viventes, este foi o seu nome. Por isso que muitos acreditam que o hebraico é a língua de Deus. E o verdadeiro nome dos animais não é o nome científico, conforme nós temos na taxonomia em grego e latim, mas o verdadeiro nome é o nome que os hebreus dão para os animais. Hamor, jumento, Kalev é o cachorro, Sus é o cavalo, Ari é o leão, Of são as aves, Taninim são os crocodilos, e por aí vai. Caieplacem, Roteos, e Deus fez. Reti hectesges, e Deus fez da terra. Panta, todos. Vamos fazer a primeira leitura e depois vamos fazer a explicação. Caieplacem Roteos, Reti hectesges, Panta ta teria, tu agron, ou agro, kai panta, ta peteina, tu urano, kai egagen, alta pros, ton adam, idein, ticalesei, alta, kai pan, ro rean, recalesen, auto, adam, pisre, zosan, tuto, ronoma, hautu. Caieplacem roteos, e criou Deus. Retiectesges, criou Deus da terra. Pantatateria, tu agro,
todas as feras do campo. Kai pantatapeteina tu Urano, e todas as aves do céu. Kai egagen alta pros ton Adam idem, e trouxe eles perante Adão para ver ti calesei alta, como chamaria. Cales, ou clésia, é chamar. Ti calesei alta, como chamaria. Kai pan, e todos. Ro rean, recalescem, e todos o que ele chamou. Alto Adam, ele, Adão. Psihen, Zosan, os seres, as almas viventes. Tuto Ronoma Alto. Este foi o nome deles. Na Vulgata, formatis igitur Dominus Deus, e humo, cunctis animantibus terrae, et universis volatilibus celi, adduxiti ea ad Adam ut videret, quidi vocaret, ea homine enim quod vocavit Adam anime viventis ipsum est nomen eius. Formatis igitur Dominus Deus, e fez Deus, formou Deus, de humo, do humus, da terra, do barro. Cunctis animantibus terrae, os animais da terra, todos quantos os animais da terra, et universis volatilibus, e do universo dos que voam, todos os que voam no céu, celi. Adduxiti, vem de ducor, conduzir, e conduziu eles ad Adam, até Adão. Ut videret, para ver, quid vocaret, como chamaria como chamaria eles, como daria nome de cada um deles. Homine enim quod vocavit Adam, e tudo o que Adão chamava, anime, viventes, aos animais, aos seres viventes, né? Anima é alma, e podemos colocar animal, aquele que tem alma, aquele que tem vida, viventes. Ipsum, este foi. Est nomen eius, este foi o nome deles. O comentário é Adão e o reino animal. Jimmy Swaggart fala: os animais e as aves foram criados do pó, tal como o homem. E aqui nós temos um segredo, que se o fruto ele foi feito da árvore, e o fruto sem árvore é morto, se os peixes foram feitos no mar, na água, e eles fora da água morrem, e as aves foram feitas no céu para voarem, e elas morrem, ou elas não o habitat natural delas fora do céu, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem também fora da presença de Deus é morto. Então nós só encontramos vida quando estamos na direção de Deus. O nome que Adão deu a cada uma dessas criaturas está de acordo com as características desse animal ou ave. Estamos, portanto, referindo-nos aqui a um homem que tinha uma inteligência incrível para fazer tudo isso. Adão tinha que ter um inconfundível conhecimento de discurso, saber o significado de todas as palavras e ter a habilidade de unir as palavras às ideias. Por que não? Adão teve um melhor professor que o homem já teve, o Senhor Deus.
Versículo 20. Mais Vav, mais ações divinas. Vaikerá ha-Adam Shemot Lekal ou Lekol Rabehema Uleof ha-Shamaim Ulekol Hayat Hasader Uleadam Lomatzar Ezer Kenegedó. Vaikerá, que é o nome do livro de Levítico, e chamou Adam, o homem, Shemot, vem de Shem, singular, Shemot, plural, e é o segundo livro da Bíblia, o livro de Shemot, o livro de Êxodo. O primeiro versículo de Êxodo fala: estes são os nomes dos filhos de Israel. Shemot, Banot, Be-Israel. Então começa com Shemot, os nomes. Ali ele começa nomeando os 12 filhos de Jacó. E os 70 descendentes do patriarca. Então Vaikerá chamou Adam, o homem, Shemot, os nomes, Lekol, de todos, Rabehemá, de todas as bestas, de todos os animais, Uleof, e deu nome para todos os pássaros, as aves, Hashamaim, que estão nos céus, Hulekor, e para todos, Hayat Hassader, todos os seres do campo, Hayat, vida, Hassader, campo, todas as vidas do campo, os animais do campo, Huleadam, mas Vav como adversativo, mas para Adão, mas para o homem, Lo Matzar, não se achava, Ezer, quem o ajudasse, Kenegedó, perante ele. Então, para o homem não se achava quem ajudasse perante ele. Na Septuaginta. Cai, recalescem, Adam, onômata, passim, tois, ktenessim, cai, passi, tois, petenois, tu, hurano, cai, passi, tois, teriois, tu, agro, to de Adam, huc, heureste, boetos, homoios, autu. Diz assim uma tradução livre da Septuaginta. Kai ekalesen Adam, e chamou Adão, Ronômata, dando nome, passim, tois, ktenessim, para todas as criaturas. Kai passi, tois, petenois turano, e para todas as aves do céu. Kai passi, tois, teriois, tu agro, e para todas as feras, terios, do agro, do campo, para todas as feras do agro, do campo. Tode Adão, mas para Adão, huc, não, eurete. Adão não gritou, eureka, como os cientistas gregos gritaram, dizendo, descobri, porque ele não encontrava. Boetos, quem o ajudasse. Homoios, vem de homos, igual. Alguém que fosse igual a ele e o pudesse ajudar. Precisava de alguém que fosse como Adão para o ajudar. Na Vulgata, appelavitque Adam nominibus suis cuncta animantia et universa volatilia celi et omnes bestias terrae Adam vero non inveniebatur adiutor similis eius.
apelava-te-que Adão, e chamou Adão, nominibus, dando nome, suis cuncta animantia, e para todos os animais, et universa, e para todos volatilia, para todos os seres que voam, celi, no céu, et omnes bestias terre, e para todas as bestas da terra, para todos os animais terrestres. Adam vero, mas em verdade, Adão non inveniebatur, não encontrava adiutor, quem o ajudasse, e fosse ao mesmo tempo similis eios, semelhante a ele. Versículo 20, no comentário, inteiramo-nos de que a criação animal era de muito maior magnitude e inteligência que na atualidade. Foi a queda que modificou essa criação. O comentarista Jimmy Swaggart vai entrar agora num outro tópico chamado a criação da mulher. É do versículo 21 ao 22. Mais vaves. Vai a pé, Adonai Elohim, taredema, al-Hadam, vai shan, vai kar, ahat, mitsaleu taiv, vai segor, basar, taretena. Vemos aqui, e Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este ficou adormecido. E então tomou-lhe uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então vai Apel e colocou Adonai Elohim, o Senhor Deus, taredema, um sono profundo, al-Hadam, sobre o homem. Vai Shan, e retirou, vai Kar, e este adormeceu. Vai Shan, e adormeceu. Vai Kar, e retirou, Ahat, é o número 1, no feminino, Ahat, no masculino é Ehad, Mitzah Leotaiv. Sale seria na lateral, ou a sua imagem, mas aqui está sendo traduzido como costela. Mitzale Otaiv, uma de suas costelas. Ahat Mitzale Otaiv. Vá e chegou e fechou Basar, a carne, Taretenar, em seu lugar. Caim e Pebalen Hoteos extasim repiton Adam, Caim hipnosem, Caim elaben mianto pleuron, Hautu, Caim aneplerosen, sarca ant autes. Então ele enviou Deus sobre Adão extasim, um profundo sono. Cai hipnosem, vem de hipnos, dormir, sonhar.
e fez Adão dormir, e Adão adormeceu. Cai Elaben, e retirou Miam, uma, tom pleuron. O que o dicionário? Será que o dicionário vai nos trazer a palavra pleura? Pleura. No dicionário de língua portuguesa tem o significado da palavra pleura. Anatomia. Cada uma das membranas que cobrem as paredes da cavidade torácica e a superfície dos pulmões. Então, pleura são cada uma das vértebras que compõem essa ossada que nós temos aqui na região do pulmão, na região do coração. Novamente, cada uma das membranas que cobrem as paredes da cavidade torácica e a superfície dos pulmões. Deus tirou uma dessas pleuras do homem alto, cai a neplerosen, e fechou, e cobriu. Pleros, cobrir, completar, fechar. Sarca. Sarx é a carne. Lembrando lá que os faraós eram enterrados em sarcófagos, ou comedores de carne, porque o corpo ficava se deteriorando dentro daqueles caixões. Sarx, carne, ante autes, e fechou a carne ante ele. Na Vulgata, inimicit, ergo dominus Deus, soporem in Adam cumque obdormisset, tulit unam de costis eius, et replevit carnem proea. Inimicit, e enviou, então, ergo, o Senhor Deus, Dominus Deus, soporem in Adam, sobre Adão, cumque, de forma que obdormisset, que ele adormeceu. Tulit, e tirou, e tolheu, uma, de costes eios, uma de suas costas, uma das suas costelas. Et replevit, e preencheu, carnem proea, e preencheu com carne aquele lado de Adão. No comentário, nós vemos que registra a primeira anestesia. E foi uma anestesia geral. Adão apagou. A palavra costela aqui realmente significa flanco. Ou no grego, que a nossa medicina está baseada no grego, nas terminologias gregas, pleura. A mulher não vem exatamente de uma costela, mas sim de um lado do homem, da membrana masculina, na sua lateral, torácica. Vinte e dois. Vai vem Adonai Elohim et Hatzela Asher Lakach min Hadam Leisha Vayevieha El Ha-Adam. E Deus, da costela que tirou de Adão, vai vem e fez Adonai Elohim, o Senhor Deus, et Hatzela, da costela, Asher Lakach, que tinha tirado min Hadam, que tinha tirado de Adão, Leisha, a mulher, Vayevieha, e trouxe
El Adam, e trouxe para Adão. Vaiven Adonai Elohim et Hatzela, e fez o Senhor Deus da costela, Asher lakar min Adam, daquela costela que o Senhor Deus tirou do homem, Leishá, uma mulher, Vaievirá, e trouxe El Adam, e trouxe para Adão. Na Septuaginta, Cai, Okodomesse, Kyrios, Roteos, tem pleura, Ren, Elaben, Rapó, Tu, Adam, Reis, Gnaika, Kai, Egagen, Hauten, Pros, Ton, Adam. Então fez e criou, Kai, Rocodomesen, Kyrios, o Senhor Deus, Tes pleuran, naquela pleura, daquela membrana lateral, Renelaben, Rapotu Adam, da que ele tirou de Adão, Reis Gnaika, uma mulher, Kai Egagen, esse Egagen nós podemos encontrar em Demagogo, Agogos, Egagen, Demagogo, aquele que conduz o povo, Pedagogo, paidos, criança, Paidagogos, aquele escravo que levava a criança até a academia, até a escola. Agogos, o sinagogo, aqueles que caminham juntos. Sinagoga, lugar de reunião dos judeus, aos sábados. Então, agogon, significado de juntar, trazer. Kaiegagen, hauten, e trouxe ela prostom Adão, e trouxe ela para Adão. Na Vulgata, et edificavit Dominus Deus, costam quam tolerat de Adam in mulierem, et adduxit eam ad Adam, et edificavit, e edificou, e fez, e construiu, Dominus Deus, o Senhor Deus, costam, da costa ou da costela, quam tolerat de Adam, que tinha retirado de Adão, em mulierem, em mulher, et adduxit, de dux, que é conduzir, por isso o título italiano de duque, por isso o lema da cidade de São Paulo, non duco, não conduzo, não sou conduzido, mas eu conduzo, et adduxit, de ex ducere, educação, tirar de um lugar e conduzir para outro, isso é educar, conduzir para algum lugar, no caso, para o conhecimento. Et adduxit eam, e conduziu ela ad Adam, para Adão. Vamos ver o comentário do versículo 22. No hebraico é dito, ele criou a mulher. Horton diz, quando Deus criou o homem, utilizou a palavra formou, que é a mesma palavra usada para um oleiro que molda uma jarra de argila. Mas a palavra fez aqui parece indicar que Deus prestou mais atenção à criação da mulher. Oferece uma apresentação formal, com Deus, em essência, realizando o primeiro casamento, a primeira boda. Ele traz esta mulher até este homem, apresenta ela formalmente para ele. Ele instituiu os laços da aliança matrimonial, que é, na realidade, chamada aliança de Deus. O que indica que Deus é o autor desta instituição sagrada do casamento. Esse é o modelo do matrimônio, que é a mulher se apresentando para o homem. Por isso, sabiamente, pastor Douglas Batista escolheu esse trecho da palavra de Deus para falar do assunto que estamos abordando hoje.
fez o homem em alma vivente. Esse homem deu nome a todos os animais da terra, do campo, dos céus. Viu que ele estava só, fez ele adormecer, retirou ali uma parte do seu corpo lateral, fez uma mulher, trouxe esta mulher a Adão. Esta é a sua companheira, esta é a sua adjutora. E todas as línguas que nós estudamos, o ahat no hebraico, o mias no grego e o unus no latim, fala que é uma só. Então é monogâmico e é heterossexual. Deus não retirou a costela de Adão e fez um Ivo, por exemplo, e fez um outro homem. Fez alguém que era semelhante a ele, mas era o sexo oposto a ele, aquele que o completava sexualmente. Esse é o modelo do matrimônio e foi instituído por Deus. Qualquer outro modelo, tal como o suposto matrimônio homossexual, estamos lendo ipsis literis, comentário da Bíblia do expositor. Qualquer outro modelo, tal como o suposto matrimônio homossexual, constitui-se em algo mais que uma abominação nos olhos de Deus. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 24 ao versículo 28. Vamos ler então o que diz esta passagem, Romanos 1, 24 ao 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus parece que a minha câmera travou, vou reativá-la. Pronto. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 28. Os resultados da apostasia. Pelo que também os entregou à imundície nas concupiscências de seus corações, de sorte que desonraram seus corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais as criaturas do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, cometendo coisas indecentes, varão com varão, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a uma mente depravada, para fazerem coisas que não convêm. Esta é a leitura de Romanos, capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 28, conforme sugere Gênesis, capítulo 2, versículo 22. Continuando.
Vayomer ha-Adam. Zot ha-Pa'am etzem. Meat samai. Uvasar mibasari. Lezot hikar. Isha meish. Lukohar zot. Traduzindo, Vayomer ha-Adam, e disse o homem, Zot ha-Pa'am etzem. Etzem é osso. Zot é esta. Ha-Pa'am, agora. Esta agora é osso. Zot ha-Pa'am etzem. Me'et samai, dos meus ossos. Zot ha-Pa'am etzem me'at samai. Esta agora é osso dos meus ossos. Ele poderia ter olhado para os outros animais e visto que nenhum era do seu osso, porque todos eles são seus pares. E quando viu que a mulher era parecida fisicamente com ele, embora sexualmente oposta a ele, ele fala, essa agora é osso dos meus ossos. O basar e carne me besari, da minha carne, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Lezot ikar Isha. E esta será chamada Ishar. Ishar é uma tradução para mulher. Porque que meish do homem, ish é homem, Isha que meish da mulher, porque do homem, lukohar foi tirada zot, esta. Então aqui a mulher é osso dos ossos do homem, a mulher é carne da carne do homem, e a mulher é Isha, porque foi tirada do homem, que é Ish. No grego, kai hipen Adam, tuto nin stum hekton steon mu kai sarx hektes sarkos mu haute kletes setai gine hot ektu andros hautes elempte haute. Então, Carripen Adão, e disse Adão, tutonim, esta agora, ostum, a osteos. E o que é osteos? Vamos lá para o dicionário. Mais um termo da medicina. Osteum. Os irmãos já devem estar pensando aí numa palavrinha mesmo que eu, que é a osteoporose. Vamos ver. Osteoporose. Perda da massa de um osso. Então, poros é quando vai perdendo, vai ficando poroso. Quem vai ficando poroso? O osteos. Osteos, osso. Então, mais uma palavrinha aí da medicina no grego. Justamente, ostum. Ekton, osteon. Essa agora é osso dos meus ossos. Osteon mu. Kai sarx, ektes sarkos mu. Carne da minha carne. Lembrando lá do sarcófago. Haute kletesetai. E será chamada Gine. Vamos lembrar lá da ginecologia, que é o médico das mulheres. Gine.
E essa será chamada gine, mulher, otiecto andros. Vamos lembrar lá do André, do andros, do homem. Hautes, elemphite haute, porque foi tirada do André, foi tirada do homem. Aqui não faz muito sentido as palavras, como nós vemos lá no hebraico. Isha, mulher, ish, homem. Aqui, gine, mulher, andros, homem. Mas a mulher, no hebraico, ela recebeu seu nome porque ela foi retirada do homem. É carne da carne do homem, é osso dos ossos humanos. Dixitque Adam, hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea, hec vocabitur virago, quoniam de viro sumpta est. Traduzindo a Vulgata, dixitque e disse Adão, hoc nunc os. Esta agora, tem até um termo no direito, que é o ex tunc e ex nunc. O ex tunc é um efeito lá de trás, e o ex nunc é um efeito a partir de agora. E tem inclusive na saudação a Ave Maria, conforme os católicos fazem, nunc et semper, agora e para sempre. Amém. Então, nunc, referindo-se a agora. Hoc nunc os. Esta agora é osso. No dicionário em latim, temos dois significados para a palavra os, que é a boca, por isso oris, oração, orar, e os, osso, por isso ossis. Ex ossibus, dos ossos, meis, meus, et caro, e carne, de carne mea, da minha carne. Rec, ela, vocabitur, e será chamada virago, mulher. Quoniam, porque, de viro, do homem, sumpta, foi tirada est. Aqui nós temos uma aproximação entre a palavra mulher e homem. Virago é viro. Daí que vem a palavra viril, virilidade, representando o sexo masculino. Mas a mulher também é virago. Daí que vem a virgem, a mulher no seu estado mais natural. Virgo. Versículo 23, comentário. Quer dizer, ela é o complemento do homem, não só no sentimento e sentido, sua carne, mas também em suas qualidades unânimes. Deus não criou a mulher dos pés do homem para ser tida como um ser inferior, nem da cabeça para ser colocada em um pedestal como alguém superior, mas sim de seu lado, perto do seu coração, como uma igual. Então, já fala da igualdade de gênero, homens e mulheres em igualdades de condições, de oportunidades. Já disse, não é a Bíblia machista, e sim a sociedade, desde a antiguidade até os dias de hoje, querem colocar o homem superior à mulher. Mas isso é um grave equívoco se disser que isso está respaldado pela palavra de Deus. Não, foi tirada do seu lado. Ela é igual, não é maior e nem menor, nem superior e nem inferior. 24, nosso penúltimo versículo. Aqui falando, né? Esse versículo 23 e 24 falam do primeiro casamento.
a primeira união matrimonial. Al Ken Yazav Ish et Haviv ve'et Imo Vedavake Beisheto Vehayu Levassar Errad. Aqui é o próprio Adão falando. Arquém. E então Yazav Ish deixará o homem. Yazav, deixar. Ish, homem. Deixar quem? Et Rab, Ab, o pai. Veet Imo, e a mãe. Et Av, veet Imo. Deixa o pai e deixa a mãe. Vedavake, ia pegar. Beisheto, B, em. Isha, mulher. To, pronome possessivo dele. Na sua mulher. E apegar-se-á a sua mulher. Verrayu. E serão eles. Verrayu. Levassar. Carne. Errad. Uma. E eles serão uma só carne. O homem e a mulher. O homem deixa outro homem e mulher, que é o pai e a mãe. E ele, sendo homem, se apegará à sua mulher. Eles terão filhos. Quando você olha para uma criança, você encontra nessa criança os detalhes da mãe e os detalhes do pai. Ela é a prova da união dos dois. Ela traz elementos dos dois. Ela tem os traços do pai, ela tem os traços da mãe. E ela é uma que foi feita a partir da união desses dois. Do mesmo jeito que esse marido, esse pai dessa criança, tem os traços do seu pai e da sua mãe, do avô e da avó da criança. E ele deixando os pais e apegando-se à sua mulher, serão uma só carne. Esse é o projeto de Deus para a humanidade. Aqui estamos falando de 3 gerações. Do pai e da mãe, do marido e da mulher e da criança. Do avô e da avó, do pai e da mãe e do filho. E assim caminha a humanidade. Eneken tutu cataleipsen catá deixará anthropos ton patera auto caite metera auto. Vamos ler inteiro. Eneken tutu cataleipsei anthropos ton patera auto kai ten metera auto kai pros coletesetai pros ten gnaika autu kai resontai hoi duo eisarca mian. Portanto, deixará o homem anthropos ton patera auto, o seu pai, kai te metera auto, e a sua mãe, kai pros, e se aproximará, estará diante, pros coletesetai, e se apegará, pros tegnai autu, a sua mulher. Kai esontai, futuro do verbo ser, e será, duo, os dois, rei sarca mian, uma só carne. E serão os dois em uma só carne. Na Vulgata Latina, quam ob rem reliqueti homo patrem sum et matrem et adherebit uxori sue et erunti duo in carne una. Então,
deixará o homem patrem sum, seu pai, et matrem, e a sua mãe, et hadirebet, e ficará junto, uxori, sue, a sua esposa, et erunt, e serão, duo in carne una, dois em uma só carne. Considera-se esta passagem uma declaração inspirada da lei do matrimônio. Aponta a uma unidade de pessoas e não somente para um conjunto de corpos, uma comunidade de interesses em reciprocidade de afetos. E o último versículo, com 2 vav, para não perdermos o costume. Vai reiu shneihem arumim hadam veisheto velo iteboshashu. Vai rehu, e viviam, ou estavam, shneihem. Shnei é o número 2 no hebraico. Arumim, nus, pelados. E os dois estavam sem roupa. Hadam, o homem, veishetó, e a sua isha, e a sua mulher, o homem e a mulher. Veló, e não Iteboshashu. Alguém lembra o nome do filho de Saul, que era o único que ficou vivo e reinou por 7 anos em Israel, enquanto Davi reinava em Judá? Isbosheth, que significa vergonha. Bosheth, vergonha. Ishbosheth, homem da vergonha. E aqui, Iteboshashu. Velô Iteboshashu. E eles não tinham vergonha. E eles não se envergonhavam. Vaireihu, e estavam, Shneihem, ambos, os dois, Arumim, nus, pelados, Hadam, o homem, Veisheto, e sua mulher, Velô, e não, Iteboshashu, se envergonhavam. Na Septuaginta, Kai Hesan Hoiduo Giminoi, Rote Adam, Kai He Gine, Hautu, Kaiuk Skinonto, Kai Esan Hoiduo Giminoi. E aqui, Giminos. Vamos para o dicionário, que é um termo da botânica. Será que nós achamos algo de Giminos? Gimnosperma. O que é o gimnos? Que é um termo da botânica. Vamos procurar. Esse dicionário aqui não vai nos informar, porém, para não ficarmos sem esse detalhe, vamos para o Google. É gimnos. Por isso que nós não estamos achando. Porque é gimnos, traduzido para o português. Voltemos lá para o dicionário. G-I-M. Achamos. Gimnospermas. Classes de plantas
ao qual pertencem os ciprestes, pinheiros. Mas por que tem esse nome? As gimnospermas são plantas que apresentam como característica mais marcante a presença de sementes nuas, ou seja, sementes que não estão no interior de frutos. A araucária, também chamada de pinheiro do Paraná, é um exemplo de gimnospermas. Então, gimnos, nu, esperma, semente. Então, são sementes que estão expostas, são sementes nuas, que não estão no interior de frutos. Você pega um abacate, você pega uma laranja, uma mexerica, a semente está lá no interior do fruto. O pinheiro, a pinha, ela já é a semente, ela está fora de um fruto. Então, ela está nua. Do mesmo jeito, o homem e a mulher estavam gímenos, estavam nus. Kai esan hoiduo gímenoi, hote Adam, kai regine alto. E estavam os dois nus, o homem e a mulher, a sua mulher. Kai huk esquinonto, e não se envergonhavam. Errant autem uterque nudi. Hoje está um perigo essa história de nudes, principalmente nas redes sociais, em que alguém pede para alguém tirar uma foto nua, nude, e a pessoa começa a fazer chantagem. Caso contrário, que se ela não conseguir obter a vantagem ilícita, ela ameaça divulgando, dizendo que vai divulgar o nudes que ela recebeu dessa outra pessoa do outro lado do aparelho celular. Então, nude tem essa característica da nudez. Erant autem uterque nudi. E eles estavam nus. Adam shilishet et uxor eius. Adão e a sua esposa. Et non errubescebant. E eles não enrubesciam. E eles nem ficavam vermelhos, um olhando para a nudez do outro. É o que o comentarista diz que é o estado de inocência. Refere-se à ausência de roupa, ao menos tal como entendemos. Eles estavam, na realidade, envoltos em uma luz etérea e transfigurável. Não estavam envergonhados, porque não havia nada do que se envergonhar. Então, nós vemos que assim que eles comeram fruto proibido por Deus, eles perceberam que estavam nus e fizeram para si folhas de parreira. É o pecado que traz a vergonha. Então, que possamos viver nesse estado, não mais de inocência, porque conhecemos o bem e o mal, mas de justificação pelo sangue de Jesus Cristo, que nos justifica, que nos purifica de todo pecado. Esse é o projeto de Deus em Gênesis 1 e 2. A criação do homem e da mulher. Nada além disso. Então, que o Senhor, Deus, continue falando em cada coração. E que esse projeto de Deus, do homem e da mulher, constituindo uma família, e seguindo a sua ordem de fecundar, de crescer e de multiplicar e de povoar a terra, seja respeitado, seja cumprido por cada um de nós. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Vamos para a revisão do conteúdo, que diz, primeira pergunta, o que o gênero identifica? O gênero,
O sexo, como nós vimos, no grego, no latim, no português, identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. O que significa cisgênero? Refere-se à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com a genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece homem. Será que Deus havia errado e continua errando, colocando alguém com alma masculina em corpo feminino ou alma feminina em corpo masculino? Deus errou? Fica a reflexão. Terceira questão. O que o corpo físico é em relação às partes imateriais do ser humano? O corpo físico é o invólucro das partes imateriais, que são a alma e o espírito, que é o nefesh e o neshama, que é o psique e o pneuma, que é a animam e o spiritum, ou spiricularum. 4. O que sempre fez parte da criação original de Deus? Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. É o que vemos em Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Cite pelo menos um dado do estudo de pediatras americanos que contraria a ideia de redirecionamento sexual? Resposta: conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico da mente com o corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Então, lá no oráculo de Delfos, já estava o Neshet Ipsum, ou Nosque se auto, conhece-te a ti mesmo. Homem, seja homem. Como diz lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Se homem, guarda os mandamentos. E mulher, seja mulher. Seja uma bênção de Deus. Vai estudar como se comportaram as mulheres na Bíblia. Profetiza Débora, profetiza Uda, Virgem Maria, Isabel, a própria Eva, que nós vimos que vida em hebraico é Hayá, então Havá é a mãe da vida, é a mulher, a mãe de todos os seres viventes, que é a Eva, e Párteno Maria, que aceitou a maternidade, mesmo que contrariando todos os dogmas de sua época, estando grávida antes mesmo de se casar, mas foi uma bênção de Deus aquele nascimento de Jesus Cristo vindo ao mundo em forma de homem. Mulher, estude mais sobre as mulheres. Homem, seja como Gideão, Juízes capítulo 6, varão valoroso, o Senhor é contigo. Então, que os homens e as mulheres se aceitem como tal e vamos andar na presença de Deus. Glórias ao nome santo do Senhor. Eu quero encerrar assim este vídeo, mostrando o projeto de Deus para a humanidade. Ele é nosso fabricante, no grego ele é nosso demiurgos, foi ele que nos fez, é o nosso criador, e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Que o Senhor Jesus
nos abençoe, nos guarde, resplandeça sua luz sobre nós e tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós a sua paz. Fiquem todos com Deus. Shalom Adonai. Amém.